Aleluia. Pode sentar, irmãos. Nós convocamos a igreja em assembleia 15 dias atrás, como rege o nosso estatuto, para aprovação e formação de concílio do irmão Leonardo. O Leonardo, ele é vice-presidente da igreja, terminou o seu bacharel em teologia no ano passado. Nicolas, qual o sobrenome do seu pai mesmo? Deu branco agora aqui. Henrique. Só Henrique? Dos Santos Henrique. Aí, Leonardo dos Santos Henrique. Obrigado, meu filho. Irmão Leonardo dos Santos Henrique, que é o nosso vice-presidente. É coisa simples, meus irmãos. Já veio como fosse proposta do nosso ministério diaconal, que a nossa igreja peça à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, subsecção Planície, a formação do concílio para examinar o irmão Leonardo e depois ordenar ao santo ministério pastoral, o ministério da palavra. Então, já vem como fosse a proposta dos nossos queridos irmãos diáconos. Eu quero só ouvir de alguém da igreja, dado já a assembleia aberta, declarado a assembleia aberta, um apoio que encaminhamos o pedido de ordenação do irmão Leonardo. Apoiados, irmãos favoráveis, digam sim. Sim. Amém, muito obrigado. A irmã Elvia, que está aqui nos secretariando, ela está registrando tudo e ela vai redigir a carta. Próximo sábado nós teremos a reunião da Ordem dos Pastores e vou encaminhar o pedido de ordenação do irmão Leonardo. Eu quero chamar aqui à frente. A vovó chegou? Não? Chegou ainda não, a vovó? Não? Já chegou? Amém. Então quero chamar aqui com muita alegria uma pessoa muito especial. Ela não está vindo a primeira vez, né? Ele não está vindo a primeira vez na casa do Senhor, mas agora, sim, nós vamos apresentá-lo ao Senhor na casa dele, diante da igreja. Pedro Emanuel Oliveira de Almeida. Pedro Emanuel de Oliveira de Almeida. Pode vir, por favor, no braço da mamãe e do papai. Do Jaime Lucas Vieira de Almeida e de Manuela Oliveira de Andrade de Almeida. Toda a família também, por favor, venha até aqui. Nós vamos apresentar o Pedro ao Senhor. Meus irmãos, o Pedro passou alguns dias no hospital, foi alvo de nossas orações, né? Ele precisou ficar internado por alguns dias, mas hoje, graças ao Senhor, está aqui. Por favor, toda a família, vovô, vovó, titio, titia, né? Os primos também, venham até aqui. Nós recebemos essa família com muita alegria. Gostaria que você aplaudisse a família do Pedro também com muita alegria. São todos visitantes. Quer dizer, tem todos, né? Felipe e Renata são membros da igreja. Então eu vou pedir a família toda para ficar aqui, por favor, ao meu lado. E eu vou pedir à igreja para se colocar em pé. Esse é um momento solene, especialíssimo da igreja. Não é especial não, só não, é especialíssimo da igreja, quando nós apresentamos alguém na casa do Senhor. A igreja, de maneira profética, apresenta o Pedro na casa de Deus. E nós, como igreja, como voz profética, nós profetizamos sobre a vida do Pedro, não somente bênçãos, profetizamos graça na vida dele, profetizamos o Espírito Santo na vida dele, profetizamos sobre a vida dele pessoas que além dos seus pais irão abençoá-lo na vida. Profetizamos pessoas que vão discipulá-lo, que vão ajudá-lo. É isso que nós profetizamos para a vida do Pedro. Claro que para o Lucas e para a Manuela, nós deixamos
a palavra de Deus que diz que instrui o menino no caminho que se deve andar, e até quando envelhecer não irá se desviar dele. Responsabilidade de criar o filho de vocês no caminho do Senhor não é da igreja, a igreja é parceira, a igreja está aqui como parceira. A responsabilidade de vocês, de criar o filho de vocês no caminho do Senhor, na palavra de Deus, e nós cremos sim, que ele já tem experiência de vida para contar. São quantos dias no hospital que ele passou? São 13 dias no hospital. Passou 13 dias no hospital, então ele já tem experiência de vida para contar, já tem testemunho. Deus já fez grandes coisas na vida dele, mas nós cremos que ele terá muito, muito a contar, a testemunhar de Jesus Cristo. Vou tentar pegar ele no colo. Alguém me ajuda com o microfone aqui, por favor, e eu vou. Obrigado, meu querido. A igreja, por favor, estende a mão para cá, com muita alegria no nosso coração, com satisfação na nossa alma. Nós vamos orar, apresentando Pedro ao Senhor e a casa dele. Espera aí, a vovó chegar. A titia? A titia, tia-avó. Vamos orar? Deus Santo, amado e querido Senhor, quanta alegria há no nosso coração por esta vida. Quanta alegria há no nosso coração pelo Pedro. Ele passou 9 meses no ventre da Manuela, sendo cuidado pelo Senhor em seu ventre, recebendo o carinho do seu pai, da sua mãe, nutrida, ó Deus, nutrindo em seu ventre o carinho. E agora, Senhor, ele está aqui diante de nós, mas antes de estar diante de nós, está diante do Senhor, que o fez, que o criou, e que colocou no ventre de Manuela um propósito na vida dele. E nós queremos te pedir que, por favor, esse propósito seja cumprido. Nós não sabemos qual é o propósito que o Senhor tem na vida do Pedro. Não sabemos se ele vai ser um engenheiro, um professor, se ele vai ser um profissional, seja qual for a profissão. Mas nós sabemos que o Senhor tem um propósito na vida dele, e que esse propósito seja cumprido para a glória do Senhor. Senhor, nós queremos te pedir saúde, queremos te pedir graça, sabedoria, inteligência, discernimento. Nós queremos pedir que o Pedro seja um homem cheio do teu Espírito, que seja um homem faminto pela tua presença, ansioso por ti, pela tua presença, Senhor. Quero pedir pela casa do Pedro, ó Deus, pedir pela vida do Lucas, pela vida, Deus, de Manuela, que nada falte a essa casa, que nada falte ao Pedro. Quero te pedir para essa família que está aqui, ó Deus, reunida em torno, ó Deus, deste momento. Pai, que todos sejam abençoados e que todos sejam parceiros juntamente com a igreja para abençoar a vida do Pedro. Como igreja do Senhor, nesta hora, nós pedimos as mais ricas, preciosas, grandiosas, poderosas bênçãos dos céus sobre a vida dele. Nós o apresentamos ao Senhor. Nós, ó Deus, pedimos a consagração do Senhor sobre ele agora, diante dos nossos olhos, para a glória do teu nome e no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mansinho. É porque ele sabe que o colo aqui já está treinado, está acostumado, sabe como pegar, né? Deus te abençoe, meu lindo. Foto aqui, gente. Foto. É apenas uma das fotos. Ninguém pode depois para tirar foto comigo lá não. Aqui lá no hotel.
foto depois. Vou pedir para você ficar em pé, nós vamos orar mais uma vez. Eu quero chamar aqui o Miguel. Cadê o Miguel? Vem cá, Miguel. Cadê o Miguel? Vem cá, Miguel. Vem cá. Té, vem cá, filha. Vem cá, Miguel. Você está bem? Agora você está, né? Agora você está bem, né? O Miguel, gente, nós oramos por ele. O Miguel, ele quase partiu, mas aprova o Senhor preservar a vida dele, né? Quase morreu afogado, tentou suicídio, mas Deus preservou a vida dele, porque Deus tem um propósito na vida dele. Deus tem um propósito na sua vida. Amém? Você crê nisso? Amém. Ele está aqui e nós estamos aqui para agradecer a Deus pela vida dele e também para amá-lo, para cuidar dele. Dizer para você que você não está sozinho. Você tem uma família aqui que te ama. Desde o Pedro que foi consagrado agora até o mais maduro aqui. Desde o Pedrinho que foi consagrado agora até o mais maduro, você tem uma família que te ama. Nós vamos agradecer a Deus pela sua vida, tá bom? Agradeça aqui, tem. Senhor, eu quero agradecer, ó Deus, nesse momento pela vida do Miguel. Obrigada, Jesus, pelo livramento que o Senhor deu, porque nós cremos que o Senhor tem um propósito na vida dele. Deus, obrigado, Deus, porque o Senhor cuidou dele em todo o tempo, Jesus. E, ó Deus, que o Senhor, Deus, possa estar sobre ele cada vez mais, que ele venha sentir a tua presença e que em nenhum momento ele venha sentir o desejo de tirar a sua vida, mas sim conhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. E que ele venha ter, Senhor Deus, cada vez mais a vontade de servir, a vontade de conhecer. Nós colocamos o Miguel diante do Senhor, ó Deus, e nós louvamos o Senhor pela vida dele. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada. Nós queremos apenas te agradecer nesse momento, porque o Senhor livrou da morte. Amém. E hoje ele está aqui para a honra e glória do teu nome, ó Deus. Louvado e exaltado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor pela vida do Miguel. Deus te abençoe, Miguel. Amém? Pode sentar lá. Glória a Deus. Eu vou pedir alguns minutos da sua atenção. Quero dividir uma palavra do Senhor com você. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, por favor. No livro de Êxodo, capítulo 33. Vou tentar ser breve. Eu não tenho poder de síntese, não, confesso. Mas vou tentar ser breve. Êxodo, capítulo 33. Uma das palavras mais lindas, ou um dos episódios mais lindos que a Bíblia nos apresenta. Êxodo capítulo 33. Vamos ler a partir do versículo 12. Êxodo 33, a partir do versículo 12. Deixa eu me aproximar um pouquinho mais aqui do texto por causa da vista. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos teus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para fazer descansar.
Deus dizendo, né, Moisés? Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faz subir deste lugar. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso é por andares tu conosco e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o teu povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porque porquanto achaste graça aos meus olhos, e tu conheces por nome. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregar-o-ei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali, e te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, ou uma fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Senhor, obrigado por essa porção da tua palavra. Senhor, nos leva além da leitura, nos leva além da leitura de um texto, nos leva ao entendimento profundo desta palavra, nos leva, Senhor, pelo teu Espírito, ao desejo de viver o que está escrito aqui na tua palavra. É o que nós te pedimos agora, no nome de Jesus. Amém e amém. A quem Deus revela a sua glória. A quem Deus revela a sua glória. Logo mais à noite eu vou pregar a quem o Senhor libera o seu poder. Agora pela manhã, a quem Deus revela a sua glória. Meus amados, um dos maiores perigos da vida cristã é quando há acomodação. É quando contentamos com pouco. Isso é um perigo, quando alguém chega no nível de contentar-se com o que tem, ou melhor, contentar-se com o que vive em relação a Deus e o que Deus pode oferecer. Isso é um perigo. Não deixa isso acontecer na sua vida, por favor. Não deixa você contentar-se com o que você já vive. Ou ainda, queira mais, porque Deus tem sempre mais para dar. Queira mais de Deus, porque Deus tem sempre mais a revelar dele para com você. Queira mais. A acomodação é um perigo, porque a acomodação ela pode levar ao esfriamento. O esfriamento pode levar até o pecado e, consequentemente, nos afastar da presença do Senhor. Moisés nos ensina muito sobre isso. Moisés nos ensina muito sobre querer mais de Deus. A vida com Deus é um constante aprendizado, constante crescimento, constante aproximação da presença dEle. Pode crer no que eu estou te falando. A vida com Deus é um constante aprendizado, crescimento, constante aproximação da presença dEle. Creia no que eu estou te dizendo nesta manhã, no nome de Jesus. Tem sempre mais de Deus para a sua vida. Tem sempre mais da pessoa dEle sobre a tua vida. Tem mais da glória dEle sobre a sua vida. Basta você desejar e buscar.
Amém? Em tempos difíceis e adversos, Deus não muda. Ele está sempre pronto a nos dar mais da sua presença e da sua glória. Em tempos adversos, Deus está sempre pronto a nos dar mais da sua presença e da sua glória. A história, ou o contexto do texto que nós lemos, vai nos dizer que Moisés está descendo do monte Sinai. Ele foi passar um tempo com Deus. E ele desce do monte com as tábuas da lei, as primeiras tábuas da lei. E já lá no monte Sinai, Deus já estava dizendo a Moisés, e olha que coisa interessante, no pé do monte, ou ao pé do monte Sinai, o povo estava adorando um bezerro de ouro, fabricado por eles mesmos, sob pressão. O povo pressionou Arão a construir um bezerro, uma imagem de um deus egípcio, em forma de bezerro. E Arão, pressionado pelo povo, líder fraco, pressionado pela circunstância do momento, ou pelo povo carnal, entregou-se à pressão e eles construíram um bezerro de ouro. E ali eles começaram a adorar esse bezerro de ouro como sendo o próprio Deus. Um Deus que iria continuar com eles, porque eles pensavam assim, Moisés não vai voltar mesmo, Moisés está lá no monte, deve ter ficado por lá, morreu por lá, significa dizer que se ele não descer, Deus também não vai descer com ele, então Deus não vai ficar com a gente mais, Deus nos afastou, Deus se afastou de nós, Deus nos esqueceu, então vamos fazer um outro Deus, e aí esse Deus vai prosseguir conosco até a terra prometida. E aí esse povo começou a adorar o Deus touro, o Deus bezerro, né? E uma adoração regrada a música, a dança, a sacrifícios, a carnalidade, sexo explícito, sacrifício de pessoas, tudo isso. E lá no monte, Deus falou assim com Moisés, Deus falando com Moisés, desce, porque o teu povo tem se corrompido, e fizeram para si um bezerro de ouro, e estão adorando. Quando eu li o texto, me chamou a atenção essa expressão. Deus fala assim, teu povo. Por que Deus está dizendo assim para Moisés? Moisés, desce porque o teu povo está adorando o bezerro de ouro. Se era o povo dele, se era o próprio povo dele, sabe o que eu entendi? Eu entendi o seguinte, Deus não tem compromisso com um povo que o troca por outra coisa qualquer ou por um outro Deus. Deus não tem compromisso. Por isso Deus está dizendo assim para Moisés, desce, porque o teu povo não é meu, porque se está adorando outro bezerro, não é meu povo. Está adorando o bezerro, não é meu povo. Desce porque este povo está obstinado. Ele está adorando um Deus que não sou eu. O texto diz que Moisés imediatamente desce, e você pode ler depois, e você vai ver que acontecem alguns fatos, vou narrar bem rapidamente, que nos chama a atenção, é que Deus, quando chega e vê aquela adoração ao bezerro de ouro, ele dá uma palavra, ele faz um chamamento, ele diz que quem é de Deus pula para cá, e a tribo de Levi inteira, ela toma a decisão de ser fiel a Deus, e depois Moisés vai interceder pelo povo. Eu abro um parênteses para dizer uma coisa muito interessante sobre Moisés, dentre muitas. A gente acha que Moisés, a gente olha para a figura de Moisés, vê um pastor de ovelhas, vê um grande líder, um líder que foi o mais manso da terra, um homem cheio de experiência, vamos falar sobre isso. Mas se tem uma coisa que me chama a atenção em Moisés, meus irmãos, é que Moisés sempre foi um grande intercessor, e nós vamos falar sobre isso. Ele vai interceder pelo povo, e ele vai pedir para Deus não acabar com o povo. E Deus fala assim para Moisés, Moisés, eu vou fazer de você
um outro povo. Está escrito, depois você pode ver isso. Eu vou fazer a partir de você um outro povo, porque esse aí não tem jeito. Eu vou acabar com esse aqui que está aqui e vou fazer de você um outro povo. Sabe o que Moisés disse para Deus? Não, Deus, o Senhor não vai fazer isso, porque o Senhor pode até fazer um outro povo de mim, mas eu não sou um outro Abraão. Abraão só tem um. Claro que não está escrito assim. Mas Moisés diz para Deus, não, eu peço que o Senhor não acabe com esse povo e que o Senhor não faça de mim outro Abraão, porque eu não sou um outro Abraão. Abraão só existe um. E foi do teu servo Abraão que o Senhor fez esse teu povo. Então, não acabe com o teu povo. O texto prossegue. E Moisés está muito incomodado, porque ele quer de Deus uma coisa, que leva a outra. Ele quer ter a convicção, a certeza de que a companhia de Deus iria continuar na trajetória. Que trajetória? Da saída do Egito até a terra de Canaã. E eu chamo a sua atenção para alguns fatos do texto que são assim, mas muito interessantes. Deus fala assim, tudo bem, você quer a minha companhia? Um anjo vai acompanhando vocês. Pasme vocês aqui. Moisés rejeita um anjo. Aí Deus fala assim, tudo bem, a minha bondade vai com vocês. Moisés, Senhor, eu já conheço a tua bondade, eu quero muito mais do que a tua bondade. Então Moisés vai entrando num nível de petição a Deus, porque a preocupação dele é que o povo não perdesse a companhia de Deus, e que fosse seguro até a terra de Canaã. E por último Moisés pede a Deus o quê? Quero tua glória. O anjo eu sei que vai conosco. Eu sei que o anjo vai acompanhar. A tua bondade eu conheço, mas eu quero muito mais do que um anjo, eu quero muito mais do que a bondade, eu quero a tua glória. Sabe que glória é essa que Moisés pede a Deus? Moisés pede uma glória diferente da Shekinah. Shekinah é uma presença que vinha uma vez por ano sobre a tenda e descia sobre a tenda. Moisés pede uma glória que no seu original hebraico significa dizer manifestação abundante da presença de Deus. Manifestação abundante, plena da presença de Deus. Senhor, eu quero muito mais do que um anjo. Eu quero muito mais do que uma bondade. Eu quero muito mais do que uma Shekinah que nos visita uma vez por ano. Eu quero uma presença abundante, plena do Senhor na minha vida. Meus irmãos, é isso que nós precisamos desejar de Deus todos os dias. É isso que cada um de nós deveríamos desejar de Deus todos os dias. Uma presença abundante e plena do Senhor para a nossa vida. É essa glória que Moisés pede. E é essa glória que você, meu irmão, deveria desejar todos os dias para a sua vida. Agora, a quem Deus libera dessa glória? Vou tentar ser rápido. A quem Deus libera dessa glória abundante, plena, constante da presença dEle? A quem Deus libera? Primeiro, Deus revela, libera de sua glória aos insaciáveis, aos famintos. De novo, Deus libera, Deus revela a sua glória abundante, plena, aos insaciáveis, aos famintos.
Eu acho que eu dou muito exercício para vocês. Mais um. Já dei na escola bíblica. Mais um. Pega o livro de Êxodo desde o capítulo 3 até esse momento e observe quantas experiências Moisés passou com Deus. Vou enumerar três. A experiência na sarça. O mar vermelho que se abriu. A água que saiu da rocha. Quantas experiências Moisés viveu com Deus e com o povo, evidentemente. Só que aqui Moisés está querendo algo mais. Eu olho para Moisés aqui, principalmente nesse versículo 18, eu vejo um homem insaciável. Eu vejo um homem faminto por algo a mais de Deus. As experiências que você viveu ontem, anteontem, ano passado, 10 anos atrás, elas continuam na sua memória, e elas servem, claro, para fortalecer a sua fé. Mas você está numa trajetória, você está seguindo, você está indo, você está andando, tudo no gerúndio, indo, andando, seguindo. É uma ação ininterrupta. Significa dizer, meu irmão, que Deus está ao seu lado, nessa sua trajetória de você ir, andar, caminhar. Na verdade, Deus quer traçar com você uma trajetória de experiências. Experiências poderosas, vivas, transformadoras. Só que Deus está ao seu lado dizendo para você, se você quiser mais, eu dou mais. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Batei, abrir-se-vos-á. Buscais e encontrareis. Deus revela a sua glória a quem é insaciável, quem quer mais. Meu irmão, se você teve experiência com Deus nessa madrugada, ou ontem pela manhã, ou hoje pela manhã, essa sua experiência serviu para você se aproximar de Deus, mas Deus é tão maravilhoso, que Ele tem mais para a sua vida. Seja insaciável, seja faminto. Deus tem mais para te dar. Deus tem mais para revelar a você. Amém? A quem Deus revela a sua glória. Em segundo lugar, a quem Deus dá a sua glória. Deus revela a sua glória para os libertadores. Deus revela a sua glória aos libertadores. A maior preocupação de Moisés aqui, repito, é ser conduzido por Deus até a terra de Canaã. Agora tem um negócio aí interessante, que Moisés tinha plena certeza, e que muitas vezes todo pastor tem, não de todo rebanho, evidentemente. Moisés tinha plena convicção de que o povo estava liberto do Egito. Afinal de contas, já estão no deserto há dias, já passaram pelo Mar Vermelho, estavam no Monte Sinai. Então Moisés tinha plena certeza de que o povo estava liberto do Egito. Mas Moisés tinha uma outra certeza. O povo está liberto da terra do Egito, mas o Egito continua no coração e na alma do povo. Então quando você lê que Moisés está preocupado, quem vai com a gente? Quem vai conosco? Quem vai continuar nos conduzindo? Entenda que Moisés está preocupado sim com a companhia de Deus, mas com uma libertação completa, porque o povo ainda tinha o Egito dentro do coração. O povo tinha saído do Egito, mas o Egito não tinha saído do coração do povo. O povo tinha sido liberto do cativeiro, ou seja, da prisão de um lugar geográfico, da tirania de um faraó. Mas o povo continuava preso às tendências e aos desejos do Egito. Por isso que Moisés está pedindo a glória, porque ele quer mais sabedoria, mais entendimento, mais capacidade para ajudar o povo a ser liberto do Egito que estava no coração do povo. Ouça o que eu vou te falar, igreja. Quanto mais você tem de Deus,
Quanto mais você tiver da presença de Deus, mais unção Deus vai te dar para você ser instrumento de libertação. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu nada. Quanto mais você se aproximar da presença de Deus, quanto mais você tiver de Deus, mais unção Deus vai te dar para você ser instrumento de libertação das pessoas. Quanto mais você ser cheio da presença, mais cheio da unção você será. Somente alguém que foi liberto pode libertar os outros. Moisés foi liberto do seu passado, foi liberto dos seus medos. Lê, por favor, a experiência do capítulo 3, quando ele está na sarça com Deus. Deus, lá na sarça, diz a ele assim: você vai descer, você vai libertar o povo. E por que Deus dá a ele a responsabilidade? Você vai dizer, porque Deus o escolheu. Amém, verdade. Você pode dizer, ele vai ser o libertador, porque ele veio de uma família levítica. Amém, verdade. Uma família nobre, de levitas. Amém, verdade. Mas Deus vai usar Moisés como libertador, porque Moisés teve experiência com ele. Deu para você entender? Vai ser libertador, porque antes de ser libertador, viveu a experiência. Antes de Deus te usar, Deus quer te visitar. Vou repetir. Antes de Deus te usar, Deus quer te visitar. A quem Deus revela a sua glória? Deus revela a sua glória aos intercessores. Essa eu quero que você repita comigo. Diga assim: Deus revela sua glória aos intercessores. Vai lá para o capítulo 32, versículo 32. Deixa eu ver se é 32. Isso. 32. Olha o que diz o texto. Agora, pois, perdoa o seu povo. Meu irmão, é muita intimidade. É muita intimidade com Deus. Lá no Monte Sinai, Deus está dizendo: é o teu povo que está adorando o bezerro. Aí Moisés agora usa o pronome. Não, perdoa o teu povo, o seu povo. É muita intimidade, irmão. Perdoa o seu povo, o seu pecado. Se não, risca, por favor. Risca, peste, o meu nome do livro que tem escrito. Sabe o que Moisés está dizendo para Deus? Num ato profundo de intercessão: Deus, apaga a minha história nessa terra. Termina com a minha história. Porque se a história do Senhor com o teu povo acabar aqui, não tem sentido a minha história continuar. Se é para o Senhor riscar o teu povo da história, risca a minha história contigo e com o teu povo dessa terra. Isso é intercessão. Semana passada, falando sobre o tipo de pessoas que Deus procura, faltou dizer um grupo. Faltou dizer um grupo. Eu falei na célula na terça-feira. E vou dizer para os irmãos agora. Eu falei de 5 grupos, faltou um. Está aqui. Grupo de pessoas que Deus procura na terra. Os intercessores. Os reparadores de brechas. Ezequiel 22:30. Procurei um homem que se colocasse no muro perante mim e ninguém encontrei.
Lá com Ezequiel, Deus falou: ninguém encontrei. Mas aqui no Monte Sinai, Deus encontrou. E eu espero que aqui em Jardim Carioca, Deus também encontre intercessores. A quem Deus revela a sua glória? Aos intercessores. Você já orou por alguém? Já intercedeu por alguém? Tem intercedido pela igreja? Tem intercedido pelo seu vizinho? Tem intercedido pelo seu patrão? Tem intercedido pelo seu professor? Tem intercedido pela cidade? Tem se colocado na brecha por alguém? Tem orado pela igreja? Tem orado pela igreja na qual você faz parte? Tem orado pela igreja brasileira? Tem orado pelos líderes? Tem orado pelos missionários? Tem orado pela igreja perseguida? Irmão, eu oro pela igreja perseguida todo dia. E eu tento lembrar do que significa ser uma perseguição. A intercessão é uma brecha que se fecha perante o Senhor. Repito, a intercessão é uma brecha que se fecha perante o Senhor. Deus quer dar a sua glória aos intercessores que estão aqui nessa manhã, aos intercessores que estão nos ouvindo. Que Deus encha a sua vida com a sua glória, que Deus derrame sua glória sobre você, que Deus preencha seu coração com a sua glória, no nome de Jesus. Em último lugar, a quem Deus revela a sua glória? Deus revela a sua glória aos que se abrigam na rocha, aos que estão abrigados na rocha. Olha o versículo 21, por favor. Abriu aí? Versículo 21 do capítulo 33. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim. Eu vou parar para falar de algo muito interessante, que talvez você, papai, já viveu isso. Qual papai, e talvez a mamãe, que nunca brincou com seu filho de pique-esconde? Criança pequena, o pai se esconde. Interessante que o pai quer chegar num momento especial de abraçar seu filho e dizer: achou, papai. E o que o pai faz? Deixa lá o pezinho aparecendo, a sandália aparecendo. Se está por trás de uma porta, mexe um pouquinho com a porta. Se é por trás de uma cortina, dá uma mexidazinha na cortina. Se é atrás do sofá, dá um empurrãozinho no sofá. Aí o filho percebe: e ali, papai está ali. E a criança pula com alegria: achei, papai, te achei, papai. Irmão, quando eu olho para esse versículo assim, aqui, é isso que eu vejo. Me chamou a atenção essa expressão: há aqui um lugar junto a mim. Ei, Deus está muito interessado que você o encontre. Vou repetir, porque acho que você não ouviu. Deus está muito interessado que você o encontre. O Pai está interessado em que você o encontre. Agora olha só, Deus está dizendo assim: eis aqui um caminho, um lugar junto a mim. Ali te porás sobre a penha. Então Moisés tinha um lugar para estar, para Deus revelar a sua glória, na medida certa. O lugar era uma fenda de uma rocha. Eu creio no que a Bíblia diz.
Se a Bíblia diz que Jonas foi engolido por um grande peixe, eu creio que Jonas foi engolido por um grande peixe. Se a Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que havia uma pedra que se movia no deserto e a pedra era Cristo, eu creio que a pedra era Cristo e que Moisés escondeu em Cristo. Vou repetir. Eu creio que Moisés escondeu-se em Cristo. Por quê? Paulo vai dizer que uma pedra seguia Israel e a pedra era Cristo. Você quer a glória de Deus na sua vida, meu irmão? Vai para trás de Cristo. Se esconda em Cristo. Se abriga em Cristo. Porque através de Cristo, Deus vai liberar a glória dele sobre a sua vida. Quantos creem nisso? Diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu concluir. E você pode ficar em pé. E os irmãos podem chegar aqui do louvor. A igreja de Jesus não pode ter o comportamento do povo de Israel. A igreja precisa ter o comportamento de Moisés. A igreja de Jesus não pode ter o comportamento de Israel, do povo de Israel. A igreja precisa ter o comportamento de Moisés. Qual o comportamento do povo de Israel? O comportamento do povo de Israel era um comportamento obstinado. Palavra do próprio Deus. Até esse momento, o povo está obstinado. O que é uma pessoa obstinada? Uma pessoa obstinada é uma pessoa que quer fazer aquilo e nada o impede. Ele só vai sossegar quando ele fizer o que está no seu coração, quando ele fizer o que tiver no seu desejo. O povo de Israel era obstinado para o pecado, para a idolatria. O povo de Deus não pode ser um povo obstinado, tendencioso para o pecado, para tudo aquilo que nos afasta de Deus. Porque idolatria, meu irmão, não é apenas curvar-se diante de um Deus feito de madeira, um Deus feito de prata, de barro. Não. Idolatria é tudo aquilo que tira-nos da presença de Deus, é tudo aquilo que nos rouba da presença de Deus, é tudo aquilo que tira-nos o privilégio de desfrutar, de viver da presença e para a glória de Deus. Se tem alguma coisa que tem roubado você da presença de Deus, isso constitui idolatria. E aí, uma pessoa pode ser mais importante do que Deus na sua vida. Uma coisa, um comportamento, um desejo pode ser maior do que o seu desejo de estar na presença de Deus. Isso é obstinação. O nosso comportamento tem que ser como o de Moisés. Como assim de Moisés? O nosso comportamento precisa ser de alguém que sabe que Deus é um Deus que tem sempre a mais para dar. Deus é um Deus que nunca abandona o seu povo e tem sempre a mais para dar. Posso ouvir um amém? Eu quero orar por você. Depois nós vamos louvar o Senhor. Eu quero orar por sua vida. Eu quero orar para que nesta manhã seja aguçado em sua alma um anseio por mais de Deus. Que você possa dizer assim: assim como a corça anseia por águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Que teu Espírito nesta manhã
seja levado ao toque do Espírito Santo e que haja sensibilidade em você para perceber, para entender que Deus está dentro de você, perto de você, e que quer caminhar com você. Vou orar por você, irmão. Se é isso que você quer, se você quer a glória de Deus na tua vida, a plenitude, a abundância da presença de Deus na tua vida, coloca a mão sobre o seu coração, por favor. Senhor, eu quero pedir que neste momento seja tirado de nós os atavios, os enfeites, aquilo que de fato não revela, não caracteriza o nosso anseio pela tua presença. Que seja tirado de nós tudo aquilo que nos atrapalha de ter uma comunhão plena, abundante contigo. Senhor, eu oro por todos que estão aqui na tua casa nesta manhã. Oro para que sejamos sedentos. Oro para que sejamos cheios da tua unção. Oro para que sejamos intercessores. Oro para que haja da nossa parte uma corrida para nos abrigar em Cristo Jesus, teu Filho. Sobretudo, Deus, eu oro agora para que a tua glória, tua presença nos encha nesta manhã. Eu oro pelos meus irmãos que estão aqui, que de fato desejam e anseiam pela tua presença, pela tua glória. Essa é minha oração pelos teus filhos, pelo teu povo, pela tua igreja nesta manhã, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Vamos adorar para a gente ir embora? Vamos adorar. Depois a gente vai embora para casa, para a gente almoçar e descansar.